Eu quero começar pelo que aconteceu ontem no Congresso sobre a questão do benefício da prestação continuada. Afinal de contas, nós temos mesmo um Congresso de sabotadores que querem acabar com o governo? Será que é disso que se trata? Vamos começar, Bob Furuia? Vamos. Boa noite, se não der boa noite para Boa vocês noite. dois. Boa noite. Né? Tá lavando a mão direitinho, tudo direitinho? Me Tomando empresta todos os álcool em cuidados? gel? Só Mudando, pra... Acabei de lavar mesmo. Então, vamos começar com... Tá trancadinha. Isso aí. Ó. Junta, passa entre os dedos, assim, tá? Cotovelo. Sai, chegando em casa, faça a mesma coisa. Lave sempre que possível e evite botar a mão no rosto. Deixa, eu faço muito isso. Acredite no vírus. Ele existe. E pode ser vencido. Sem estupidez. Derrota do governo, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo vai acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar anular a votação no Congresso que ampliou o BPC, o benefício de prestação continuada. Os parlamentares derrubaram ontem à noite um veto do presidente que impedia algumas mudanças na concessão do BPC. Foram 302 votos na Câmara e 45 no Senado. Com a queda desse veto, as despesas com o programa devem subir 20 bilhões de reais somente neste ano. Nos próximos 10, a estimativa é de um gasto extra, na casa dos 217 bilhões. Foi uma derrota maiúscula do governo no Congresso. Uma derrota gigantesca. Então vamos lá. Qual é o busilis? Né? A lei do benefício da prestação continuada impõe o pagamento de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e a deficientes que têm uma renda de até um quarto do salário mínimo, que dá 61,25. 261,25. Aprovou-se uma lei, um projeto, estendendo este pagamento do benefício da prestação continuada a famílias de idosos com 65 anos ou mais e a deficientes cuja renda per capita da família seja, per capita dos membros da família, seja inferior, seja até meio salário mínimo. Isso aumenta brutalmente a base de pagamento. Né? Dobrou. Quer dizer, dobrou o salário, a base não dobrou, porque aí o número de benefícios não, mas aumentou o número de benefícios. Claro, porque quando você fala, gente que tem renda per capita até R$ 262, é um grupo X. Renda per capita da família até 522, evidentemente aumenta o grupo. Sim. E, portanto, e aí essa gente então teria de receber também um salário mínimo. Não tem dinheiro para isso. Né? O presidente vetou esse reajuste, essa mudança. Notem, é claro que moralmente eu acho isso justo, socialmente justo. Agora, não adianta achar moralmente justo e socialmente justo se não tem o dinheiro. Se ao pagar você vai criar um rombo nas contas públicas, né, que vai piorar a situação das contas públicas e dificultar, portanto, o controle de gastos e o combate ao déficit. Déficit esse que hoje impede o governo de investir. Sem poder investir, o crescimento não emplaca. O presidente vetou. Acontece que o Congresso derrubou o veto. E derrubou o veto, e não foi uma derrubadazinha, não foi uma derrubada ali que bateu na trave. Foi um baita placar, 302 votos na Câmara, foi isso? 302 na Câmara e 45 no Senado. Entende? E por que derrubou? Derrubou porque o governo não tem articulação no Congresso. É quase aborrecido ter de falar isso de novo. Eu me lembro aqui, pareceu doido, né? No começo do ano passado, Fábio Cuba, quando o governo disse, eu não preciso de partidos para governar, eu vou governar com as bancadas temáticas. Sim. O Paulo Guedes cansou de dizer isso. Que não precisava, que isso tudo era conversa. Que hora que você pegar a bancada ruralista, a bancada não sei o que, a bancada não sei o que lá,
mais evangélica, você emplaca tudo, danem-se os partidos. Acontece que as bancadas temáticas votam com o governo numa coisa, não votam com o governo em outra, se você não tem um compromisso partidário. Ah, mas compromisso partidário eu teria de lotear o governo. Tá bom, não loteie o governo. Segue esse caminho. Entregue o governo, por exemplo, para Marcelo Álvaro Antônio, esse gigante moral que está no turismo, que tem como embaixador o Ronaldinho, outro gigante moral. Entregue o ministério ao Weintraub. Este sim, um homem isento, que diante da suspeita de que alguém contraiu o coronavírus, como ele considera uma inimiga ideológica, ele aplaude e diz que é castigo divino. Um pensador. Né? Pensador. Pensador, inclusive, um gramático também. Sim. Um gramático, candidato a gramático. Então, o governo não forma base, mas calma, não é só não formar base. O presidente está indo para os Estados Unidos e não tinha nada o que fazer lá. Sorry, não tinha. Todos os acordos poderiam ali, promessas de acordos, podiam ser assinados sem a presença dele. Tanto é que ele foi se encontrar com o Trump no resort do Trump, onde, dado o tempo de contaminação, talvez tenha sido ali que o Fábio Van Garten contraiu o vírus, né? Vai lá, se encontra, não sei o quê. Rumo aos Estados Unidos, para na base aérea, numa base militar, né, uma área militar, na base aérea de Roraima, convoca a população para um ato contra o Congresso. Convoca a população para um ato contra o Congresso. Lá fora, em discurso em Miami, faz chantagem explícita, de novo com o Congresso. Acontece que esse mesmo presidente havia mandado os PLNs, projetos de lei do Congresso Nacional, fazendo a divisão da verba do orçamento impositivo. Dos 30 em regra, bilhões. dos 30 bilhões, metade para cada um. Então. Projeto do governo. E aí acertou com o Congresso o seguinte: vocês mantêm o meu veto e eu mando este PLN. Isso foi acertado pelo general Luiz Eduardo Ramos, coordenador político do governo. Ato contínuo, o presidente passa a fazer campanha contra os PLNs que ele me mandou. Se eu não posso acreditar na palavra empenhada do presidente, vai se acreditar em quê? Não, eu não estou apoiando, eu não acho que o Congresso fez bem em derrubar o veto. Eu não acho que o Congresso fez bem em derrubar o veto. Que fique claro, escrevi isso hoje, falei isso hoje de manhã aqui na Band News FM. Eu tenho coerência. Eu não olho quem está do outro lado do balcão para dizer se a coisa é boa ou é ruim. Aliás, eu não olho nem se a pessoa que contraiu o coronavírus é boa ou ruim. Quem olha é o Weintraub. E no caso, a moça em questão nem tinha contraído. Não. Né? Meu juízo é um só. Mas acho sim que o governo tem alguma chance de se entrar na justiça. Eu demonstrei isso hoje, como sempre, este detestável Reinaldo Azevedo, para alguns idiotas, vai à letra da lei. Eu poderia dizer o seguinte: a justiça não tem nada com isso, isso é um problema político. Só que há um entendimento do Tribunal de Contas da União que, caso o Congresso vote alguma coisa e não haja previsão orçamentária para isso, o governo está obrigado a não executar o pagamento, a entrar na justiça e será a justiça decidir. E aí, então, eu botei lá no meu blog. O artigo 167 da Constituição diz o seguinte: são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. E isso não estava incluído. Não. E tem o artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem indicação da fonte de custeio. Então, há uma boa possibilidade
de o governo conseguir suspender esse acréscimo, esse pagamento extra, ou essa extensão do programa, na justiça. Mas eu pergunto, nós precisamos disso? Nós precisamos desse tipo de crispação? E que se note, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tentou manter o veto do presidente. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tentou manter o veto do presidente. Não conseguiram. Quem são os principais alvos da manifestação que os fascistoides, com apoio do presidente, pretendem fazer agora no dia 15? Justamente o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que atuaram o tempo todo, nesse caso, a favor do governo. E o Supremo que talvez... E o Supremo, assim, perfeito. Termina a frase. Que é quem deve dizer não. Exato, vai decidir por votar. Agora, atenção, o Supremo também vai olhar se é realmente o caso, se está caracterizado isso. Se isso caracteriza uma despesa extra ou apenas uma mudança de perfil do programa. Vai ter ali uma disputa. Mas notem, as chances do governo nesse caso nos presidentes da Câmara e do Senado e agora continuar a ser o Supremo, que vão apanhar na rua. Porque a rua, essa rua, né? Essa gente só acredita num Senhor e num Salvador. Ou em dois, tem um Moro junto. Né? Então é muito impressionante, porque nós estamos fora de qualquer parâmetro de racionalidade. Esse é o problema. Se nós estamos lidando com gente que não acredita nem em vírus, e que acaba recebendo lição de moral, uma ironia, mas acaba recebendo lição de moral até de vírus. Né? Até coronavírus está ensinando o governo Bolsonaro como é a vida. O que é lamentável. Aí foi e tomou essa tunda. Aí, o Paulo Guedes tinha uma agenda no Congresso para fazer e para anunciar o que os outros governos vêm anunciando. Como é que nós vamos enfrentar o coronavírus, as consequências do coronavírus. Aí, como diria Jorge Lima no seu poema Nega Fulô, ora se deu que chegou no banguê do meu avô, um ministro muito atrevido chamado o Paulo Guedes. Foi lá se reunir, o Congresso tinha acabado de derrubar o veto, ele estava bravo, e foi se reunir com lideranças no Congresso. E aí, eu passo a bola para o artilheiro, Fábio Cubo. Vai lá, Fábio Cubo. Estou cruzando. Cruzamento da direita para Fábio Cubo. Parou no ar. Ai, sobe, para no ar. Aí chega o Guedes. Se reuniu com um grupo de parlamentares, você bem disse, Reinaldo, foi logo depois dessa derrota do governo no Congresso, o encontro já estava marcado para discutir o impacto do coronavírus na economia. O assunto principal, no entanto, foi a mudança no BPC. O jornal Estado de São Paulo obteve um áudio dessa reunião e Guedes teria puxado a orelha dos deputados e também dos senadores. Disse o seguinte, Só um minutinho antes que você vá para... Eu adoro gente assim, que você faz uma reunião para vamos resolver o problema. Já começa sendo esporrento. Isso não é palavrão, tá? Já começa... É culpa dos outros, nunca dele. Nunca dele. Já começa assim. Tem nada mais detestável do que gente assim. Inclusive no trabalho. Eu já trabalhei, eu já tive chefe assim. Um dia mandei plantar batata. Né? Porque assim, se há coisa que um incompetente adora fazer é ter chilique. Acredite. Gente competente dificilmente tem chilique. Quem tem chilique? O incompetente. Porque ele está tentando esconder a incompetência dele. Como ele não sabe direito o que quer, como ele não sabe direito o que faz, tem chilique. E isso eu tenho testemunhas, inclusive, de dentro do poder. O Fernando Henrique não dava chilique. Nunca. Conversava ali, até podia mandar embora depois. O Lula, que gosta de um palavrãozinho ali, tomando umas pingas, mas no governo, não. Quem adorava um chilique em público? Batendo tudo quanto era ministro. Ela. Dilma Rousseff. Essa adorava. E outro que adora o chilique, esse em qualquer lugar, é Bolsonaro. E curiosamente também o Paulo Guedes. Você pode ver que o tempo todo ele está dando bronca. O tempo todo ele está dando bronca e ele, assim, evidentemente eu não estou fazendo nenhuma piada com os baixinhos, não é isso, né?
Mas ele fala, ele olha para as pessoas como se ele estivesse olhando de 2,5 metros. Ninguém sabe nada, ninguém pensou direito, tá todo mundo meio atrasado, tá todo mundo meio atrapalhado, ninguém sabe, tome porrada. Como se resolvesse. Como se resolvesse. Sabe o que esse tipo de temperamento faz? Silencia os outros. As pessoas vão embora e nada acontece. Gente competente estabelece meta, prazo e depois cobra. Anota, inclusive, na agenda. Dia tal, fulano ficou de me entregar tal coisa. Chega no dia, tá aí a coisa? É assim. Ah, não, claro, você pode ser vítima de sabotagem, ficar bravo na hora, tá, mas não pode ser o Guedes estar certo o tempo todo entregando um crescimento de 1,1%. Ir lá enfiar o dedo na cara dos parlamentares, quando até agora nem a proposta da reforma administrativa e da reforma tributária chegaram. Mas vamos lá, Fábio Cuba. Aspas, então, para o ministro Paulo Guedes. O Congresso reage ao governo e aprova mais despesas, que não são as que queremos atingir. Derrubamos o teto de gastos. Vamos para a lei de responsabilidade fiscal. O governo trava os recursos. Onde vamos parar? Queremos processo de confronto agora? Disputa política hoje? Ou hoje temos que estar juntos para dar uma solução para a população brasileira? Eu acho que temos que estar juntos. Eu acho que temos que estar juntos, com 1 metro de distância pelo menos, sem perdigoto, com a mão lavadinha. Acho que temos que estar juntos. Mas foi junto que estava o presidente quando aqui dentro passou vídeo convocando a manifestação, quando lá em Roraima fez isso, quando em Miami fez isso. Ontem o Fábio Van Garten botou no ar um banner com a assinatura do governo Bolsonaro e da SECOM convocando as pessoas para o dia 15. O que, aliás, considerando o vírus, é até imprudente, vamos ser claros. Independentemente de qualquer coisa. Eu, por mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Se fosse só vocês, se vocês não fossem vetores depois da transmissão, eu quase estaria torcendo para que vocês fossem todos lá. Se é que me entendem. Né? Já que é voluntário, as pessoas... Né? Só que depois vocês viram vetores. Vocês saem por aí espalhando vírus e ignorância. Aliás, o vírus da ignorância tão grave como o coronavírus. O Covid-19. Eu também acho que tem que estar junto. Mas aí, e outra coisa que o Paulo Guedes gosta, né? Fazer momento cultural. Ele quer competir comigo. Ele quer competir comigo. E eu faço momento cultural aqui, o meu programa é voluntário, quer dizer, assiste quem quer, né? Ouve quem quer, assiste quem quer, né? Originalmente, quando eu criei essa coisa de momento cultural, tinha até um... Tanto é que a voz que eu pedi, né, Fábio Cuba, sempre é uma voz assim, ela tem uma certa coisa empolada, né? Momento cultural. Momento cultural. Isso, momento cultural. Assim, uma coisa... Eu gosto de momentos culturais, eu acho que as pessoas têm de aprender e tal. Agora, eu não estou aqui para decidir nada. Eu não decido nada. Olha, 90% da coisa da minha vida, quem decide é minha mulher. Confissão. Até certas coisas nos meus textos, ela chega e fala, tira isso aí, eu tiro. Porque se ela sentiu que é para tirar, é porque é. Né? Então, né? E quando ela me dá coisa, porque às vezes também ela me dá ideias, aí eu falo, eu conto aqui. Né? Que nem ela falou o negócio da minoria do Mozart, lembra? Uhum. Eu tenho uma mulher mais inteligente do que eu, que é uma recomendação que eu faço a todos os homens. Muito bem. O Paulo Guedes também gosta de momento cultural. Ele vai lá, deputado está sendo xingado, senador está sendo xingado, o negócio está convocar a rua contra... E ele foi dar uma aula magda. Que aí já não é aula magna, é aula magda para os senhores deputados. E disse o quê? Vamos lá, Fábio. Segundo aspas dele, vamos lá. A China saiu da miséria, o sudeste da Ásia escapou da miséria, o leste europeu escapando da miséria. Para um pouquinho, atenção. Tudo isso com 15 bilhões lá em disputa e precisando ver se tem um dinheirinho por causa do Covid-19, que a vaca está indo pro brejo.
Mas vamos falar de como foi... Eu tô com a mão limpa, tá bom? Vamos falar de como foi a expansão do capitalismo asiático em contraste com o Ocidente, que andou ali meio mole. Vai, Fábio Cuba, continua. A China saiu da miséria, o sudeste da Ásia escapou da miséria, o leste europeu escapando da miséria, e todos se integrando às cadeias globais de valor. Atenção, hein? Ele é um globalista. Ele é do globalismo. Cuidado, hein, presidente? Cuidado, presidente. Globalismo. Criação imensa de riqueza, 3,7 bilhões de seres humanos saíram da miséria graças a essa onda de globalização que interpenetrou as economias e criou bilhões de empregos. Enquanto isso, o Ocidente sofreu. O Ocidente não conseguiu reagir na velocidade necessária, então os sistemas políticos entraram em tensão. Isso. Aí então, ali, temos que chamar os senadores e os deputados de São Paulo, do Acre, de Rondônia, do Amapá, do Rio Grande do Sul, para pensar como é a expansão do capitalismo e a sua lógica. Então joga tudo no colo do Congresso, começa com esse papo furado, porque aí é papo furado, data vênia. E aí eu fiz uma brincadeira hoje no blog, porque eu gosto de socorrer as pessoas. Né? Uma das passagens engraçadas, que é engraçado para quem tem senso de humor, do Karl Marx e do Friedrich Engels, num livro chamado A Ideologia Alemã, que ele desce o sarrafo nos alemães, sendo alemães. Momento cultural. Desce o sarrafo nos alemães, dizendo essa mania que o alemão tem de ser idealista, de querer convencer as pessoas. Ele está falando daquele tempo, né? Querer antes convencer as pessoas pelas ideias, pelo pensamento, pelo não sei o quê, e esquecer das questões práticas. Como o Guedes fez ontem. Né? E aí ele tira um sarrinho ali. Pouca gente se lembraria de citar isso, mas é porque pouca gente leu também, inclusive a esquerda. Eu conheci um monte de gente que nunca tinha lido a ideologia alemã, embora citasse a ideologia alemã. Está lá no meio do livro. Mas aí o Marx cita, em Engels, esse trecho, a Alemanha e a França disputaram por anos a Alsácia-Lorena, a região da Alsácia-Lorena, né? Que acabou ficando com a França. Né? Acabou ficando com a França. E aí brinca o Marx e o Engels falando dessa gente, desses alemães, que acham que se eu te convencer de uma ideia antes, está tudo resolvido. Ainda que você possa virar as costas, ir embora e me dar uma banana. Aí diz assim, transformaram, né, esses, a canção do Reno em hino espiritual e conquistaram a Alsácia-Lorena pilhando a filosofia francesa, em vez de pilharem o Estado francês. Germanizando o pensamento francês, em vez de germanizarem as províncias francesas. Ou seja, os alemães achavam que se eles dissessem assim, a nossa filosofia é melhor do que a de vocês. Pronto, acabou, está resolvido. Não. Está dizendo, vocês tinham que ir lá colonizar. Os franceses, quando eles ficavam com a Alsácia-Lorena, eles iam lá colonizar. Os alemães não, iam lá e falavam assim, você já leu os nossos filósofos? Você já ouviu a nossa música? Dimensão prática da vida. E é claro que não deu certo. Aí vai o presidente e reclama no Twitter, né? O Congresso derrubou nosso veto e ampliou o número de famílias que podem se habilitar ao BPC. Tal medida impõe uma despesa extra de 20 bilhões ao Executivo no corrente ano. So what? Quem foi conversar lá com o Congresso? Quem foi negociar lá com o Congresso? Onde estava a coordenação política do governo? Eu estou falando isso em meu benefício? Eu não. Eu estou adicionalmente bravo com vocês, porque sabe o que vocês estão fazendo? E aqui os esquerdistas podem ficar com ódio de mim, que eu sou um liberal. Vocês estão destruindo, inclusive, o pensamento liberal no Brasil. Ao confundir o pensamento liberal com essa esbórnia que vocês estão fazendo, com esta bagunça, com esta falta de eixo, com esta falta de princípio, com esta falta de rigor, com esta falta de ordenação política, de coordenação política, vocês estão destruindo, corrompendo e corroendo o pensamento liberal, que está sendo contaminado por isso aí. Nada é pior por uma ideia do que uma ideia parecida, corrompida. Porque a ideia oposta, Fábio Cuba, é ok, eu só existo porque existem, inclusive, ideias muito diferentes das minhas. Agora, quando a ideia é próxima, corrompida, próxima, quer dizer, pode se contaminar, tem pontos de contato,
Aliás, né, o vírus, a bactéria, quando ele gruda na gente, é porque ele vai buscar as proteínas lá, com as quais ele pode se juntar, né? E aí destrói a célula, destrói o organismo, destrói tudo. Hã? É claro que isso jamais poderia ter acontecido. Só que tinha que ter gente lá coordenando as coisas. O Bolsonaro mandou o ministro Luiz Eduardo Ramos negociar o negócio dos vetos, do orçamento impositivo. O Luiz Eduardo Ramos foi negociar, é um general da ativa, né? Conhece guerra, conhece as coisas. Poderia até falar assim, então, não devia estar fazendo coordenação política. Em tese, acho que não também. Mas, de qualquer modo, para isso, eu estou dizendo, certamente ele usou um pouco a lógica o que está combinado, o que está pactuado. Como é que é? Foi lá, fez o acordo, no dia seguinte já não valia mais nada. Né? E lá está o general agora, servindo também ele a expiação. Não é isso?